Bom, pessoal, estamos começando o quarto capítulo dessa nossa aula, falando sobre médias móveis. E agora a gente vai perguntar para o André, né, Alex, como configurar os melhores setups para usar as médias móveis. Né, André? Média móvel é bom, mas e os cuidados, André? Perfeito. É exatamente isso sobre que a gente precisa falar, né? Eu acho que o quanto ela pode ser positiva, a gente já mostrou e na nossa próxima gravação eu quero mostrar o setup que eu utilizo aí para tomada de decisão. Mas a gente precisa de alguns cuidados, tá? Então, o primeiro, e que é importante frisar, é que a média móvel ela utiliza dado do passado, né? Para quê? Para gerar o valor atual dela, né? Então, por exemplo, no fechamento do dia, aquele dado que está lá é do dia que já fechou. No dia seguinte, o mercado tem uma condição completamente diferente. Por exemplo, numa temporada de balanços, você pode ter de um dia para o outro variações de 20% para cima ou para baixo, né? A gente tem, inclusive, hoje, no pregão de hoje, um ativo que amanheceu caindo 23%. Ou seja, essa leitura fica completamente afetada quando você tem uma variação muito grande de preço acontecendo, porque ela carrega consigo dados do passado, né? Agora, esse lag é maior em médias móveis mais longas, tá? Por exemplo, uma média móvel de 200 períodos é ótima para ter uma visão de longo prazo, mas, por exemplo, numa reversão de tendência, ela demora muito para reagir. Ou seja, quando você percebe e fala, cara, aconteceu uma reversão de tendência, boa parte dessa tendência já aconteceu. Ou seja, isso acaba oferecendo entradas com um tanto de atraso. Podemos dar um exemplo aqui, pode ser? Claro. Opa. Vamos lá. Vamos lá. A gente usou bastante Vale, tá? Então vamos ver se a gente consegue mostrar isso que eu estou falando com a Vale. Vamos ver se ela vai ser um bom exemplo, né? Cara, dessa vez aqui até não, né? Porque como ela estava lateralizada, né? Mas vamos pegar aqui uma reversão de tendência que aconteceu no passado, por exemplo, em Vale, né? Olha só. E aqui é um caso interessante de se observar, porque foi o que aconteceu na pandemia, né? A Vale, ela saiu de R$ 30 e em 3 semanas ela encontrou o seu fundo na época da pandemia em 19,44. Só que como ela caiu muito rápido, ela se afastou tanto dessa média e quando ela voltou a ficar acima dela, o preço já tinha subido incríveis 46%. Ou seja, a gente perdeu uma variação de 46% em Vale, uma variação em 5 semanas de 46%, simplesmente porque o preço se mexeu tão rápido que a média móvel estava distante dela. Outra coisa, tá? Quando você tem, e é claro, né, aquele foi um momento ali de crise, né, muito rápida, mas voltando para outra vez que Vale teve uma grande queda, que foi exatamente quando você teve, nos finais de 2014 e 2015, o preço das commodities caindo no geral, inclusive o minério de ferro. A Vale chegou a valer R$ 4, na época era 6 e pouco, agora pagou dividendo, né? O valor aqui veio para R$ 4,70. O preço só foi se fixar acima das médias muito tempo depois, quando a Vale já tinha subido o quê? 156%, né? E mesmo se você falar, não, André, é um pouco mais aqui embaixo, né? Depois ela cruzou para baixo, cruzou para cima, cruzou para baixo, mas mesmo assim você teria deixado mais de 100% para trás, ou seja, ela principalmente a média móvel, principalmente em médias móveis mais longas, não oferece uma entrada muito cedo, ou seja, elas não são tão interessantes para observar a reversão de tendência. Será que eu fui claro aqui nessa dificuldade, Alex e Mauro? Isso na média longa, né, André? Mas e na média mais curta, por exemplo, a de 9, que a gente gosta de trabalhar? Existe uma cautela que a gente tem que ter com ela também? Sim. A média de 9 vale 3. Deixa eu colocar aqui o mesmo tempo gráfico que a gente estava observando, tá? Que é o tempo gráfico semanal, ok? E vamos tirar esse zoom aqui para a gente observar. E aí eu quero ir lá para aquela região que a gente foi lá atrás, que é exatamente a época da pandemia.
tá? Aqui, né, e vamos lá, a pandemia, tá, ela foi um evento, cara, único, cara, maluco e que, se Deus quiser, nunca vai se repetir novamente, tá? Aqui, com a média móvel de 9 períodos, você conseguiu essa entrada um pouco antecipada neste evento exclusivo. Porém, quando você tem uma média muito curta, você acaba tendo muito sinal falso antes de vir o sinal verdadeiro, tá? Então, deixa eu pegar aqui a Vale, tá? Se bem que aqui não tem essa condição também em 2015, tá? Mas, enfim, vamos lá, né? Aqui a gente tem, olha só, aqui a gente tem tendência de baixa, aí o preço cruza para cima da média, ok? Aí a gente pensa, cara, vem aí uma reversão, mas não. O preço corrigiu, subiu um pouco mais, veio, testou o fundo anterior. Aí depois você tem, de novo, o preço passando para cima dessa média. Ele subiu um pouco mais, cruzou para baixo de novo. Ou seja, o problema de utilizar uma média muito curta é que você tem muitos sinais falsos antes da reversão. Ou seja, você até vai acertar a reversão, mas antes disso você vai tomar 4, 5, 6 stops, você vai ter, no final das contas, tá? Um alto payoff, mas com uma quantidade de operações dando errado em sequência muito grande, o que testa novamente a questão da cabeça, né? Essa questão aí de você conseguir manter, depois de 6 stops, uma mente equilibrada para fazer, por exemplo, a 7ª operação. Entendeu aqui? É um pouco do almoço grátis, que eu entendo aqui, André. Então, a gente tem 2 pontos, né? A média de 200, ela tem uma confiabilidade muito grande, né? Mas ela é mais atrasada. Quando a gente vai, em relação ao preço ali, vai demorar um pouco mais para a gente perceber essa mudança no cenário. A média mais curta, ela pode te trazer uma informação mais recente, que você pegar o início do movimento, mas em contrapartida ela vem com mais ruído, né, digamos assim, com possíveis mais falhas ali. Então a gente tem essas duas cautelas, né, já que esse episódio é de cautela, tanto com a média longa quanto com a média mais curta, né? E aí a gente pode adicionar, né, mais um comentário em relação a isso que a gente está falando. Para a reversão de tendência, eu entendo que tem ferramentas que são mais completas do que a média móvel, ok? Por exemplo, o conceito muito simples também, muito utilizado, que é a teoria de Dow, o conceito de tendência, de topos e fundos. Eu acho que esse conceito te permite fazer entradas mais assertivas do que na reversão de tendência, especificamente, do que a média móvel. Boa, perfeito. Tá. Ô André, você quer falar um pouquinho também das armadilhas que a gente tem com relação a cruzamento de média móvel? Porque muita gente aprende, eu cruzo, sei lá, 9 com a 21. A gente comentou um pouquinho, você mostrou um pouquinho de setup ali, porque tem atraso ou não. Mas do conceito dessas armadilhas, né? Porque que quando a gente terminou o episódio 3, você ia até comentar, né, um pouquinho do quão tem assertividade ou não, baseado sempre em payoff, expectativa matemática ali, se acerta menos, mas quando acerta, né, você tem que levar um pouco mais para poder compensar. Exato, né? Índice de acerto e payoff, né? São coisas muito importantes. E, cara, tá na tela aqui, eu não vou nem mudar um exemplo muito claro disso, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem o mercado lateral, perfeito? O Ibovespa entre 2012 e 2015 até caiu, mas a conta gota, né? Olha só quantos cruzamentos a gente teve nesse período, perfeito? Eu não vou nem colocar todos, porque ia levar um tempão, mas bastante. Imagina o seguinte, né? Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stops, você ia fazer a 9ª operação ou a 10ª, e se fizesse ia tomar stop. A operação que surtiu efeito foi a 11ª. Ou seja, quando você observa uma dificuldade no mercado em fazer topos e fundos ascendentes ou descendentes, até num prazo semanal, cruzamento de médias não é indicado. Mais uma vez, tanto no mercado intraday quanto no prazo diário, semanal, a gente precisa que o ativo tenha topos e fundos ascendentes ou descendentes para a gente pensar em utilizar a média móvel. Eu prefiro esse cruzamento, e aí você tem que ter ideia do porquê,
né, para um prazo maior, porque num prazo maior, as grandes empresas do Brasil, o Ibovespa, ele fica em tendência durante muito tempo. São ciclos de mercado, né? O mercado geralmente sobe 4, 5 anos, passa por uma grande crise, corrige parte do que subiu, vai lá, faz mais uma perna de alta durante 4, 5 anos e por aí vai. Ou seja, para esse gráfico longo, cara, esse cruzamento de média em qualquer coisa vai te ajudar demais, tá? Então, funciona, por exemplo, o Ibovespa, pense só aqui, do começo do gráfico, aqui atrás não vale, já vem cruzado, né? Então, ele cruzou para baixo aqui, veio uma baita de uma crise, que é a crise de 2008, cruzou para cima aqui, uma recuperação de mercado, cruzou para baixo em 2010 e ficou cruzado até quando? Até início de 2016, quando veio aquela porrada enorme para cima. Nem na época da pandemia cruzou para baixo, ou seja, você se manteve comprado até aqui e depois de alguns meses você comprou de novo e está comprado até agora. Perceba que o cara que trabalhou cruzamento de médias durante todo esse período aqui, ele ganhou dinheiro. E a gente pode utilizar, por exemplo, Petrobras com essa configuração, tá? O Vale, né? Perceba, trabalhar cruzamento de média num período mais longo, como um gráfico mensal, é muito, muito assertivo, tá? Então é uma coisa que aqui sim dá para fazer. Aí você teste com o ativo que você quiser, você vai perceber aí que a grande maioria desses ativos, o cruzamento da média 9,21 é muito eficiente num tempo gráfico mais longo. Perfeito? Ou seja, André, quem está assistindo a gente agora, que é day trader, que quer fazer operações, né, intraday, de futuro de índice, futuro de dólar, e quer ficar buscando cruzamento de média móvel, e sabendo que a maioria dos dias são dias laterais, vai se frustrar porque não é um setup confiável baseado apenas no cruzamento, sem olhar outras características do mercado, né? E a gente sabe o quão difícil é de identificar uma tendência logo no começo do dia, né, André? Então, o próximo ponto fraco que eu falo no meu e-book é exatamente de dependência exclusiva. Tem muita gente que cai na armadilha de ficar olhando, por exemplo, só o cruzamento de média sem considerar, volume, price action, que tu gosta tanto, sem observar contexto macroeconômico ou um dado que está para sair, né? Então, por exemplo, hoje é dia de balanço de BBAS. BBAS tem uma volatilidade maior nesse dia. Sim. Ótimo para usar cruzamento de média. Agora, a gente está em véspera de vencimento de opções. Vale e Petrobras têm uma dificuldade muito maior de andar. Ou seja, você tem que adicionar tudo isso. E eu acho que aqui a gente tem, cara, um cenário ideal. Por acaso, a gente colocou aqui Petrobras nos 5 minutos. O que eu quero te dizer é isso aqui, ó. O cara que só opera cruzamento de média, no pregão de ontem, ele fez um par de operações em Petrobras que todas deram stop. Por quê? Porque a Petrobras só começou a cair nesse dia aqui, tá? E passou o dia inteiro em tendência. Depois, ele reverteu de tendência e a parte da tarde o cara comprou, vendeu e comprou de novo, chegou no final do dia, ele teve que zerar a operação aqui e não ganhou nada, tá? Agora, se ao invés de ficar só ligado em cruzamento de média, ele liga também em topos e fundos, que é um conceito muito básico do mercado, e fala, cara, eu só vou comprar cruzamento de média se o preço estiver fazendo topos e fundos ascendentes, ou eu só vou vender cruzamento de média se o preço estiver fazendo topos e fundos descendentes, todos esses sinais seriam desprezados, e o único sinal que ele iria pegar é esse aqui, quando você tem um fundo mais baixo do que esse fundo anterior e um topo que não rompeu esse topo anterior. E mesma coisa acontece aqui, ó, tá? Aqui a gente teve uma reversão de tendência, ou seja, quando que você vai usar o cruzamento de média para entrar na operação? Quando você passa a ter um topo mais alto que um topo anterior, deixando um fundo mais alto que o fundo anterior. Ou seja, você filtrou para fazer esta operação aqui e agora esta operação aqui em Petrobras, porque em todos os outros momentos Petrobras não tinha claramente uma tendência de alta. É isso. Consegui explicar? Perfeitamente. 2 pontos aqui, André. Primeiro, como você sabe lá de novo, né, falando das automações que a gente tem lá na Trade to Go, é claro que a gente já testou isso também, né, em backtest, cruzamento de várias médias móveis. E simplesmente usar somente cruzamento de médias móveis não funciona. Ainda mais no intraday. Não funciona. E outro conceito também, André, que a gente fala sempre ao vivo,
Alex e eu, quando a gente comenta no Arena, o contexto do mercado é sempre mais importante que qualquer setup pronto, né? Que é exatamente o que você falou, né? Eu estou numa região de resistência, eu estou no topo fundo mais alto, eu já começo a ter um canal de baixa, e aí eu vou usar o cruzamento da média móvel para me auxiliar numa entrada. Né? A gente tem uma coisa muito importante, eu gosto de falar muito, André, a média móvel é um indicador, né? E indicador, Sim. O que o indicador faz? Indica. Né? Ele indica. Mas, claro, qual que é o indicador mais importante que a gente tem ali? Qual que é a informação mais importante que a gente tem? O preço. Com certeza então, é o preço, né? O preço traz a informação básica para a gente e a principal informação que a gente precisa, aliada ao preço, aliado a um contexto de mercado que você tem ali as médias apontando uma direção, você tem a probabilidade a seu favor. E não adianta a gente ficar batendo muito nisso quando o mercado não está andando. Ah, mas cruzou para cima, cruzou para baixo. Eu, por exemplo, André, eu gosto de seguir a tendência, eu gosto de trades mais longos. Eu ainda não sei, por exemplo, se o mercado vai começar a ficar lateral ou não, tá? Imaginando um contexto que o mercado está começando a fazer um movimento, eu não sei se ele vai ficar lateral ou não. Então eu tento uma compra, se ele cruzar para baixo, montar um setup, eu tento uma venda. E acabou. Eu não vou ficar insistindo na terceira, na quarta, na quinta, enquanto ele não sai desse caixote. A primeira eu ainda não sei, né? Se vai montar um caixote ou não. A segunda eu ainda tento na contratendência, ali, contra o movimento anterior. E acabou. Então não adianta você ficar tentando a quinta, a sexta, a sétima, porque pode ser que o mercado fique o dia inteiro lateral, você vai fazer 12 operações ali parado dentro do caixote, só porque a média cruzou para cima ou cruzou para baixo. Ô André, para a gente terminar esse episódio aqui, o quarto, como é que você chegou a validar, como é que você faz o processo de validação das suas estratégias de média móvel? Porque no quinto a gente vai falar sobre o seu setup, né? O que você usa. Mas antes de chegar no que você usa, como que você, ao longo de todo da sua expertise do mercado, você valida estratégias ou eventualmente uma nova que vem ainda, né, no futuro? Tá, e eu acho que uma pergunta também, cara, ao longo do tempo o mercado passa por algumas mudanças de aumento de volatilidade, de aumento de liquidez ou diminuição de volatilidade, e você tem que ir adaptando, né? Então, no desenvolvimento de uma estratégia, você faz o quê? Backtest, tá? Então, você pega no passado e testa como é que teria sido essa estratégia nos últimos 10 anos, como é que teria sido estratégia no gráfico diário. Eu gosto de pensar em swing trade no gráfico diário, por exemplo. Como é que eu quero fazer day trade com essa estratégia. Então, como é que essa estratégia no gráfico que eu opero, que é o gráfico de 5 minutos? Enfim, você vai olhar para trás e fazer essa estratégia e aí vai, isso aqui dá dinheiro, legal. Aí você vai observar índice de acerto, você vai observar payoff, que são coisas importantes, né? Um índice de acerto baixo vai exigir um emocional mais equilibrado, não dá para você que está iniciando no mercado pegar essa estratégia para você, você precisa de uma estratégia com um índice de acerto maior, mesmo que tenha um payoff menor, para que você vá treinando a sua parte emocional, enfim, você decide aquilo. Agora, no passado é muito fácil, a partir daí você precisa testar isso no primeiro momento em conta real, e se isso continuar funcionando em conta real, você precisa começar a operar com volumes menores. E o que você vai fazer? Você vai anotar todas as suas operações para você saber exatamente ao final de um período, ao final de 100 operações, como é que é o resultado daquele negócio. De fato, no mercado real. Ou seja, não tem outra forma de você testar se uma estratégia funciona ou não, ou se determinado ponto de entrada funciona ou não, ou se determinado stop funciona ou não, a não ser anotando e lendo os dados. Posso dar um exemplo? Claro. Vamos lá. Dá uma olhada aqui na tela. Deixa eu abrir meu BI de swing trade, por exemplo. Tá? Alex, o cara tem até BI. Aliás, de day trade. Então, cara, mas tem que. Assim, não é o controle, né? Alguma controle informação é fundamental. Para quem está assistindo a gente, tem que ser organizado. Esse é o mais importante. É isso. Bom, isso aqui são as últimas 2.609 operações que eu fiz em sala com os meus clientes. Perfeito? Se alguém duvidar, eu passo o link, você vai rodar aqui, você vai ver que todas as 2.600 e cacetada de operação estão aqui especificadas uma a uma, que estratégia que foi, por que eu comprei, se eu vendi, se deu lucro, se deu prejuízo, tudo, separado por tudo, inclusive por estratégia, tá? Então, por exemplo, a estratégia de média móvel me deu, ao final de um período, R$8.000 de lucro. Então, por que eu sei que essa estratégia funciona? Porque eu medi, certo? Perfeito. Eu medi. Perfeito. Entendeu? Eu parei de operar reversão
no gráfico de 5 minutos. Por quê? Porque do jeito que eu opero reversão não me deu dinheiro. Eu não vou ficar gastando tempo e queimando o olho aqui olhando tela para enxergar um negócio, cara, que dos 70 e tantos mil que eu ganhei, me deu 1.000, me contribuiu com quase nada, entendeu? O que eu vou ficar olhando? Cara, eu sou bom em rompimento, eu sou bom em consolidação, eu sou bom operando média móvel, eu sou bom operando primeira hora, eu sou meia boca em scalping, tá? Reversão e V10 eu não vou fazer mais, porque isso aqui não me dá dinheiro, entendeu? Perfeito. Então como é que a gente descobre o que funciona e o que não funciona? Exato. O que te faz bem e o que te dá dinheiro, tá? É basicamente isso é muito importante. Então é assim que a gente faz, tá? Boa. Não dá para acreditar em trader que não sabe o que fez. Exato. Porque se você não sabe o que fez, você não sabe por que ganhou nem por que perdeu. Você tem que medir o teu desempenho. Registrar, tem que medir. É exatamente o que a gente fala, sempre medir tudo. Parabéns, André. Coisa linda. É isso aí. Bora pro último episódio? Agora eu quero conhecer o setup do André. No próximo episódio, a gente vai essa estratégia. Estamos terminando o 4º episódio, né? O 4º capítulo aqui, e vamos pro 5º agora.